seu, amém? Quem encontrou o livro de Provérbios, diga amém. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Livro de Provérbios de Salomão, capítulo 23, versículo 7. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Próxima sexta-feira, nós entramos no ambiente de Páscoa. Celebraremos a Páscoa, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Estará conosco a doutora Edmeia Williams. Vai ministrar os 3 dias e também no domingo pela manhã. No domingo pela manhã, nós temos aquele churrasco de cordeiro. E você nunca viu um churrasco como você vai ver no domingo pela manhã aqui, tá bom? Maiores informações aqui no final do culto, nós iremos te ajudar. Você que não conhece a doutora Edmeia, ela é a única pregadora viva que pregou nas conferências de Billy Graham, nas conferências de John Stott. Essa mulher prega nos Estados Unidos 30 vezes no ano, 20 vezes na Europa. Prega 3 vezes no Oriente Médio. Ela roda todo mundo com 83 anos de idade. E eu tenho certeza que Deus vai usar. Você vai ouvir algo, escuta. Você vai ouvir algo aqui, acerca do tempo que nós estamos vivendo, que você nunca ouviu. Será muito poderoso, não perca por nada, tá bom? Porque como imaginou no seu coração, quem tem coração, diga amém. Como imaginou no coração, assim é Ele. Porque como imaginou no seu coração, assim é Ele. Tem algumas traduções que está escrito assim, pois como imaginou na sua alma, assim Ele é. O texto original em hebraico, aqui, que foi escrito, o primeiro texto, é esse: como imaginou no seu coração, assim é Ele. Olha para quem está do seu lado e diga, você. Ô irmão, você está aí? Fala para ele, você irmão, é hoje o que você imaginou numa estação aí para trás. De repente ele já está em crise, fala, não, eu não imaginei passar, eu não imaginei viver, passar o que eu estou passando ou vivendo. Nós descobriremos através da palavra da verdade. Está escrito na Bíblia, quem crê que a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus, diga aleluia. Porque como imaginou no seu coração, assim é Ele. Assim é Ele. Nós somos hoje fruto do que nós imaginamos sobre nós ontem. Você hoje é fruto da sua imaginação, sim, é a Bíblia que está dizendo. O problema sobre entender o que é imaginação, nós veremos com base na Bíblia hoje. Mas Salomão está dizendo nesse texto, que como o homem imaginou, observe, a palavra imaginou aqui está no passado. Como ele imaginou lá, assim é ele hoje. Hoje nós entenderemos algo, querido, como nós precisamos, nesse tempo pós-moderno, imaginar hoje quem nós seremos amanhã. Onde nós estaremos, porque escuta, quem você imagina ser, também aponta para onde você vai chegar. Então o lugar onde você está ligado também ao que você imaginou ali atrás. Quando nós olhamos para esse texto, como imaginou no seu coração, a palavra imaginação é yetzer, não tser com S, com Z, yetzer. Fala comigo, yetzer. Yetzer em hebraico tem 3 significados. O primeiro significado é inclinação. Fala comigo, inclinação. Escuta, a maneira como você se inclinou. Escuta, a maneira como você se inclinou ali atrás, trouxe você para esse dia de hoje. A maneira como você se inclinou, fez de você, a maneira como você se inclinou ali atrás,
fez de você quem você é hoje. O outro significado da palavra imaginou, de imaginar no hebraico, é intenção. Essa palavra é muito trabalhada na Bíblia, e mais ainda na perspectiva judaica, porque dessa palavra vem Yetzer Hará, que é má intenção, acerca da má intenção do homem. Então Salomão está dizendo que a maneira como você operou na sua intenção definiu quem você é hoje. Então escuta, você é hoje o fruto da sua intenção passada. Você pode dizer isso para o seu irmão? Fala, olha, você é hoje, diga, o fruto da sua intenção passada. O terceiro significado da palavra Yetzer, sabe qual é? Formação interior da mente. Ei, escuta, a maneira como você investiu para formar a sua mente lá atrás, transformou você na pessoa que você é hoje. Olha que coisa incrível. A maneira como você investiu na sua mente, gerou a formação interior. A maneira como você investiu na sua mente, gerou uma formação interior dessa mente. Nós temos estudado, ensinado e trabalhado que essa geração, ela precisa viver a maior disrupção da sua mente. Porque, escuta, o reino de Deus não começa no coração do homem. Isso é sentimento. O reino de Deus começa na mente do homem. Como? João Batista. A Bíblia diz que João Batista vem abrir o caminho. E João Batista, a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Qual reino? O reino de Deus. Esse reino do verdadeiro evangelho. Porque Jesus disse, quando este reino, qual reino? Desculpa. Jesus disse, quando este evangelho, qual evangelho? O que está na Bíblia. Jesus disse, quando este evangelho do reino for pregado. Então escuta, quando este evangelho do reino, Jesus estava falando do verdadeiro evangelho, que precisa ser entendido a partir da sua mente. Porém o processo só é possível quando você se arrepende. João Batista abre o caminho dizendo, arrependei-vos, porque está próximo. A palavra arrependimento, de arrepender, de metanoia, mudança de mentalidade. A palavra imaginou tem esse significado de formação interior da mente. Então quando João estava dizendo, João Batista dizia, com toda a violência como ele pregava ali acerca do reino, ele dizia, se vocês não mudarem, escuta, olha para mim, se vocês não mudarem a maneira de pensar, se vocês não mudarem a ideia de vocês, vocês continuarão na base da religião, porque é preciso mudar a mente para entender que o reino de Deus chegou. Agora Jesus chega e ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino. Se você bem entender, o que Jesus vai pregar de fato é a continuidade do que João Batista começou. E se você olhar, a ideia não mudou. Para entender o reino de Deus é preciso mudar a nossa mentalidade. Então, ouvindo, escutando sobre isso, nós conseguimos entender, queridos, que os processos de decepção, os processos de frustração, os processos de falência, os processos de perca na nossa vida, não é fruto de algo que deu errado, possivelmente é fruto da nossa imaginação passada, porém nós não sabíamos. E aqui Salomão está dizendo como imagina na sua mente, na sua alma, como ele imaginou assim ele é, como ele formou o interior da sua mente. Então escuta, você que investiu na formação do interior da sua mente, te levou a ser quem você é hoje. A questão é que nível de investimento nós colocaremos na nossa estrutura mental para gerar uma mudança sobrenatural de comportamento, para ser quem nós estamos imaginando amanhã. Essa palavra Yetzer vem do hebraico antigo Yatzar. Yatzar significa formar, fala comigo, formar.
Fala ali atrás, fala para quem está falando, ali atrás. Você investiu numa formação. Diga, essa formação é você hoje. Fala para ele, você é a forma do que imaginou ontem. Yatsar significa moldar. Moldar é um modelo. Hoje você é o modelo do que você investiu ali atrás. Hoje nós somos o modelo do que nós imaginamos. Ah, eu imaginei ser uma pessoa bonita. Aqui em Goiânia não tem gente assim, gente. Porque nós já nasceu bonito. Mas não é você não, mas você conhece alguém que se sente feio? Graças a Deus. Está vendo que em Goiânia o negócio é diferente, irmão? Alguém já sentiu feio uma vez aqui, irmão? Pelo menos uma. Não, mas foi rápido assim, já acabou. Já passou. Quem já sentiu feio? Você sabia que o maior... Não é agora, mas... Você sabia que o processo dessas pessoas, elas se sentem feias hoje porque elas imaginaram que seriam feias ontem? Ei, processo de autocomiseração. Aquelas pessoas que têm essa vida de autocomiseração hoje, elas imaginaram isso ontem. Pessoas que se sentem excluídas de tudo. Ninguém me aceita. Ninguém olha para mim. Ninguém liga para mim. Ninguém fala comigo. Ninguém me vê. Deixa eu te falar. Isso não é problema do lado de fora. Isso é uma situação que foi imaginada pelo lado de dentro. Nós nos tornamos hoje naquilo que nós imaginamos ontem. Agora escuta, a palavra yatsar, escuta isso, irmão, olha que poderoso isso. A palavra yatsar, a origem da palavra imaginar. Sabe o que significa yatsar? No hebraico antigo, no primeiro hebraico, como o oleiro molda o barro. Você já parou para pensar como que é esse processo? Você já viu na Bíblia como que o profeta, um dos profetas maiores, tem a narrativa de como esse vaso ele é feito nas mãos do oleiro? Então, deixa eu te dizer uma coisa, um dos primeiros processos, eu quero me ater só a isso que eu preciso correr. O barro, a primeira coisa que tem que fazer com o barro para que ele se transforme num vaso bonito, é a descontaminação. Por quê? A descontaminação. O original não se desoriginaliza. Presta atenção, irmão. A descontaminação vai definir a qualidade do vaso. Não é só fogo, irmãos. Não é só sobre fogo, não. Se tiver contaminado, estraga o vaso. O processo de descontaminar o barro só é possível se houver uma mudança de mente. Escuta, tudo aquilo que contamina o seu interior influencia a sua vida amanhã. Tudo aquilo que contamina a sua mente, cuidado com os lixos tóxicos. Pode falar algo bem sério? Pode não, né? Ninguém falou que podia. Também não vou falar não. Não vou falar não. Ninguém falou que podia. Vocês estão muito sérios, irmão. Está bem aí? Bora continuar? Cuidado com aquilo que você ouve, porque isso pode ser a contaminação desse vaso. E isso vai influenciar no molde, no modelo, na formação. E de repente essa formação de hoje não se tornou uma formação, mas senão uma deformação. Então é muito importante, queridos, entendermos a Bíblia como a Bíblia é. Observe, quem tem corpo aqui, diga amém. Como que você faz para mover esse corpo? Telepatia não, irmão. Que feitiçaria é essa aí, velho? O que você usa para mover o corpo? O que, gente? Ali tem uns goianos, perna.
Você precisa das pernas para mover o corpo? Você precisa usar as duas pernas ou só uma para mover o corpo? Se você usa as duas pernas em cadência, o seu corpo se movimenta e as pernas te levam para o lugar que você precisa chegar, sim ou não? Então olha para quem está do seu lado e diga, aqui começa a palavra, irmão. Diga, a imaginação só vai funcionar se estiver cadenciada com a fé. Vamos lá, a imaginação só funciona na sua vida, porque se ela estiver cadenciada com a fé. Se não estiver cadenciada com a fé, você está vivendo o fantástico mundo de Bob. Você está vivendo, querido, um reino de fantasia. A sua imaginação tem sido um fruto de fantasia. Estamos fantasiando as coisas, porque não estamos usando fé cadenciada com imaginação. E alguém que está aqui pensa que não tem fé. A todos Deus deu uma porção de fé, e a sua fé não precisa ser grande. Porque a Bíblia diz, não se ela é do tamanho, esse texto no original não é esse. Jesus disse, a sua fé, semelhante, é o texto, semelhante como o grão de mostarda. Então se ela for bem, ela é capaz de provocar um grande resultado. Porém, é preciso cadenciar fé com imaginação. Nós temos uma irmã aqui na igreja que ela tem prótese. A prótese cumpre o mesmo propósito da outra perna? Alô? Cumpre. Porque a perna e a prótese levam ela para o destino onde ela precisa chegar. Só tem um detalhe: a prótese não entende o que está acontecendo na cabeça. O problema de não saber alinhar a fé cadenciado com a imaginação é porque nós só queremos fazer o que passa dentro da nossa cabeça e não estamos entendendo o que acontece naquele que é o cabeça e Cristo é o seu nome. A nossa imaginação, queridos, ela pode ser mais ou menos, sim ou não? Quem já imaginou umas coisas bem diferentes aí, irmão? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem já imaginou que você era ninja? Irmão, o que você já imaginou na vida de estranho mesmo? Porque de repente o estranho que nós somos hoje é a imaginação de ontem. Quem já imaginou ser um super-herói aí, irmão? Quem já imaginou ser o presidente do Brasil aí, irmão? Irmão, desculpa, mas está rolando uma mentira aqui nesse negócio. Porque em algum momento você falou, se eu fosse o presidente, o Brasil não estaria de jeito. Falou ou não falou? Ué, então você já imaginou, ué. Quem já imaginou ser bonito? Gente, eu estou tentando ajudar uns irmãos, mas está difícil, viu? Eu estou tentando desde o começo da palavra, não está fácil não, irmão. Pastora Norma, pastoríssima, todo mundo conhece? Todo mundo conhece? Pastora Norma já enfrentou uns processos de depressão. Cara, a maneira como ela resolvia, você não está entendendo, irmão. Não era com psicotrópico. Não estou fazendo uma apologia sobre o uso, tá? Mas no dia que ela estava super mal, ela levantava, corria para frente do espelho. Norma, apruma. Não era, não? É ou não é, gente? Aí ela fica ruinzinha. Aí ela, Norma, deixa de ser feia. Norma, que coisa feia, Norma. Norma, vai cuidar da sua vida, Norma. Agora.
Aí ela ia cuidar da vida dela. Só que ela lembrava que ela estava toda engarranchada, feia. Aí põe um vestido bonito. Já te falei, Norma, deixa de ser feia. Aí ela esqueceu do cabelo, porque você já virou o tupete dela, irmão? Nossa, irmão. Irmãos, aquilo que é um tupete. E ela tem uma engenharia que nem eu tenho. Ela vai daqui para Brasília, não é, Sara? Ela vai com um negócio assim, meio. Quando ela chega lá, ela entra no banheiro, ela já salta e está assim. No! Você fala, que é isso, pastora Norma? Aí ela em casa, enfrentando depressão, ela ia lá, tapa no tupetezão. E o laque, gente, você tem que estar perto quando ela bate o laque. Um dia eu estava perto, ela falou, deixa eu pôr um laqueiro do senhor. Eu falei, não, meu Deus. E aí com aquele laquezão arrumado, ela toda bonita. É isso aí, Norma. Gostei de ver, Norma. Sabe para quê? Só para ficar dentro de casa. Moça, ela anda assim parecendo a primeira dama do... É ou não é? Então deixa eu te falar. A sua imaginação tem transformado você em um modelo de pessoa. Ei, olha para mim. Eu não sei, quem pode afirmar isso é você, se Goiânia merece essa pessoa que você tem se tornado. Porque essa cidade tem promessa de um avivamento. Essa cidade tem promessa de um avivamento. E sabe quem será precursores desse avivamento? Não é quem está trabalhando para um império pessoal, é para quem tem clareza do reino e já imagina todos os dias o maior e poderoso avivamento dessa cidade. Eu estava lendo uma biografia. Quem aqui conhece Bruce Lee? Bruce Lee, irmãos. Não, abaixa a mão. Quem não conhece Bruce Lee? Olha, o bicho é... Todo mundo conhece. Olha o que Bruce Lee escreveu escuta isso. Presta atenção. Bruce Lee, você conheceu Bruce Lee famoso ou antes de famoso? Antes de famoso ele era paupérrimo, viu? E olha o que ele escreveu, olha o que Bruce Lee escreveu quando ele era paupérrimo. Ele fez uma carta, está em uma biografia de um escritor que fala sobre ele. Ele fez uma carta e ele escreveu assim: a minha meta principal hoje quando? Quando ele estava paupérrimo. Ele escreveu assim: eu, Bruce Lee, serei o superstar oriental mais bem pago dos Estados Unidos da América. Em troca eu farei as mais emocionantes performances que o mundo já viu, sendo um autor da mais alta qualidade. A partir do ano de 1970, vou alcançar a fama mundial e até o final de 1980 terei todas as minhas posses e vou começar com 10 milhões de dólares. Vou viver do jeito que eu quiser, conquistar, conseguir a harmonia e a alegria interior. E ele assina Bruce Lee, 1969. Quem que Bruce Lee se tornou? Ele se tornou no homem da carta que ele escreveu, porque a carta foi escrita como fruto de uma imaginação. Parece que isso é uma cópia de um modelo celestial. Um Deus que imaginou alguém que está sentado aqui e escreveu uma carta sobre ele, sobre ela, sobre essa família, sobre essa casa, e nessa carta ele escreveu: bem-aventurado sois vós. Levanta a sua mão direita bem alto. Bem alto. Ouça a sua voz. Diga assim: Deus se interessa pela minha imaginação. Olha para quem está do seu lado, diga: irmão. Não, irmão, acorda ele, fala: irmão, o desejo do Senhor
é que você chegue longe. Longe. O desejo do Senhor é que você vá longe. O desejo do Senhor é que você chegue longe. O desejo do Senhor é que você esteja lá. Sua imaginação, cadenciada com a tua fé, te levará longe. Seu irmão está meio apagado, fala, apruma aí, João. Longe, longe, longe. Repete para ele, fala, vou repetir bem baixinho para você entender, irmão. Fala, a sua imaginação, cadenciada com a sua fé, te levará bem longe. Mas diga para ele, tome cuidado. Diga, a falta de fé cadenciada com a imaginação te deixará bem longe de onde você deveria chegar. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América, em Dallas, Texas, um grupo de pesquisadores na área de ortopedia pegaram 20, quantos? 20 pessoas que precisavam operar os seus joelhos. Quantas pessoas? 20 pessoas para operar os joelhos. Pessoas que tinham um problema de ligamento cruzado. 20 pessoas. Sabe o que eles fizeram? Colocaram as 20 pessoas com problema de ligamento cruzado dentro dos centros cirúrgicos. Pasme, 10 foram operados, 10 foram anestesiados, mas não foram operados. 2 anos depois, todos os 20 estavam com os joelhos curados. Fala comigo, todos os pacientes. Uns operaram, outros simularam, mas eles imaginaram e tiveram fé que eles haviam sido curados. Irmão, a imaginação cadenciada com a fé vai te levar a viver alguns processos sobrenaturais que você não ficará dependente daquilo que é natural. Está pronto, irmão? Para romper com a vida totalmente natural? Será que você está cansado mesmo de viver uma vida totalmente natural? A fé, fala comigo, a fé vai empurrar a minha imaginação para o meu destino. Warley, põe aí Hebreus capítulo 11, versículo 1. Livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora a fé, ora a fé, é o firme. Fala firme de goiano. De novo. Firme. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não tem que ver para saber do seu lugar. A fé não sente,
A fé sabe. A fé sabe. Eu estou sentindo. Estou sentindo. A fé não sente. A fé sabe. A fé tem convicção. Ela não precisa ver para saber. A fé sabe. Não, eu estou arrepiando tudo. Isso é um trem esquisito, irmão. A fé não precisa de prova. Quem precisa de prova, quem precisa de gestão, quem precisa de razão, quem precisa de cálculo, é a dúvida. A fé é uma decisão, porque ela não nasce do que os olhos estão vendo, mas do que o Espírito crê. Aleluia! Ela não nasce do que os olhos estão vendo, ela nasce do que o Espírito crê. É tipo aquele jovem que está de olho nas ticas tudo. Escolhendo, tentando ver uma tica por aí, mas tem um que está no Espírito. Ele diz: Deus, eu sei, eu sinto o cheiro, eu ouço a música do casório. Nossa, eu sinto o caimento do terno. Ô solteiro, você está devagar, hein, velho? Vai casar que tem jeito aí sem ver, irmão? Não, meu, tem que ver, isso não é fé. A fé se levanta, escuta isso, irmão. A fé se levanta. A fé se levanta quando tudo diz não vai dar. Uau! Pegou aí, Rodrigo? Rodrigo, a fé se levanta quando tudo diz não vai dar. Tudo está dizendo não vai dar, a fé te põe de pé. Porque ela sabe, ela não precisa de matemática, ela não precisa de números. Porque tudo isso é construído pela fé. Tudo dizendo não dá, a fé se levanta. Quando o cenário é contrário, quando a lógica falha, quando não há sinais, quando não há resposta, nesse lugar a fé se torna real. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé, ela é firme, irmão. A fé não é mole, a fé não ela é firme. A nossa geração não pode ser mole, a nossa geração não pode ser de homem mole, de mulher mole, de jovem mole, de criança mole. A fé é firme. Quando tudo está dizendo não tem como, a fé te levanta e diz é possível. Quando ninguém está vendo, você diz eu estou vendo, eu tenho clareza, eu sei. Se eu fosse um coach, eu usaria isso aqui que eu vou ler. Já criaram até música. Mas fé, irmãos, é andar quando você não está vendo o chão. Quando alguém está dizendo, é impossível, e você diz, eu vou andar. Quando todo mundo está dizendo, não vai, não dá, você diz, eu sei. Quando todo mundo está olhando, você está pisando, você sente, não, você tem certeza, irmão. Você sabe onde está pisando. Ei, é obedecer sem ter todas as respostas, meu Deus. É obedecer sem ter todas as respostas. Se eu não tiver resposta, eu não vou. É obedecer sem ter todas as respostas. É permanecer quando tudo dentro de você quer desistir.
É continuar quando o seu desejo é parar. É prosseguir quando você está querendo voltar para trás. É abrir quando você está querendo fechar, meu Deus. É abrir mão de tudo quando você abraça tudo. É correr quando todo mundo está parando. É permanecer quando tudo dentro de você quer desistir. Não desista! Não desista! Continue! Põe o pé, irmão! Enquanto todo mundo está escondendo, insista, investe, faz, atravessa, vai, é possível, não pare. Você não precisa de um sinal, você não precisa de um prompt, ei, a certeza habita dentro de você. Abraão creu quando não havia evidências. Por que não havia evidências, irmãos? Porque a esposa era estéril, mas ele sabia desse ventre, desse lugar onde a vida não brota, vai brotar vida. Desse lugar onde não há sinal, ela vai gerar. Mas todo mundo dizia, Sara é estéril. Ele dizia, serei pai de multidões ainda. Enquanto Pedro creu, enquanto Pedro acreditou, ele pisava sobre as águas em que todos poderiam afundar, meu Deus. Se o concorrente está afundando, continua, irmão. Continua. Se as notícias do Brasil são terríveis, pode piorar. Deixa eu te dizer, Deus não é fraco quando as coisas estão ruins no país, meu Deus. O céu não está em crise. O céu não está em crise. Se a crise econômica é no país, tem alguém que está dentro desse país que está crendo, meu Deus. Mas eu só estou perdendo. Continua caminhando para ganhar, mas não pare. Continue obedecendo. Mesmo quando todos estão carregando o seu coração de distanciamento, continue na presença, irmão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo 3 do capítulo 46 de Salmos. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Ele repete: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Abraão creu quando não havia evidências. Abraão acreditou quando não havia mais evidências. Pedro andou quando todo mundo dizia vai afogar. Em Romanos capítulo 4, versículo 18.
Abraão diz, a Bíblia fala sobre Abraão, meu Deus, e Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. Isso é fé. Então não adianta imaginar, se você não tiver fé e não entender o que é fé. Fé é crer quando todo está dizendo não vai, você diz eu já fui, irmão. Não é eu não vou, eu já fui, eu já estou lá. Você me vê aqui, mas eu já estou lá. Não vai, não, você está me vendo aqui, mas eu já estou lá. Fé é crer quando não faz sentido para todos. É permanecer quando dói. É permanecer quando tu está sendo esmagado, quando a tua prova está no fogo. Não, irmão, não estou falando de tentação, estou falando de prova. É continuar acreditando quando tudo está dando errado. É continuar investindo quando todos estão falindo. É avançar quando tudo está dizendo para. Escuta, olha para mim. A fé nunca elimina a luta, mas ela põe pessoas preparadas para lutar. Ela põe gente de pé, gente que não corre, gente que acredita, gente que crê. Sabe por que que a fé não elimina a luta? Porque ela te sustenta no meio da luta. Ela te sustenta no meio do fogo, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, eles disseram, se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar. Por quê? Porque a fornalha, a cova dos leões não mudam a identidade de Deus. A fé, querido, não muda Deus. Diga isso para o seu irmão, diga, meu irmão, a fé não muda Deus. Diga, mas ela muda você para confiar nele. E outra coisa, você começa agora e no fim, não vence quem tem força, vence quem decidiu não abrir mão de acreditar. Conta-se uma história de um camelo dentro do zoológico com a sua mãe, dentro de uma grade, dentro de uma cela. E o camelinho, fala comigo, o camelinho olha para sua mãe e diz, mãe, por que nós temos as duas corcovas? Porque o dromedário, ele tem uma corcova, o camelo tem duas. O camelinho vendo aqueles duas corcovas, olha para a mãe, mãe, por que nós temos duas corcovas? E a mãe diz assim, filho, olha para mim, nós fomos criados para um propósito. Fazer uma travessia em um grande deserto, árido e quente. Filho, e para sair daqui, chegar de lá, Deus colocou em nós uma estrutura de abastecimento, para não precisar de abastecimento fora. As corcovas cheias de água nos leva a cumprir o propósito da jornada. E o camelinho falou, uau, mãe, se eu soubesse que era tão top, eu tinha feito um Reels. Mãe, por que as nossas pernas são tão grandes? Por que as nossas pernas são tão compridas? E ela disse, filho, porque o Senhor nos fez perfeitos.
as pernas, Deus pensou em tudo. Deus pensou em tudo, irmão. As pernas precisam ser longas, porque o calor do deserto pode nos matar, porque a nossa caminhada é longa, mas Ele nos deu perna para chegar até lá. Uau, mãe, que coisa incrível. Mãe, e por que nós temos pés tão grandes, arredondados? E ela disse: filho, escute, Deus nos fez assim, porque o deserto, a travessia é difícil. Se os nossos pés fossem pequenos, eles afundariam, nós morreríamos no meio da trajetória. Mas as patas grandes e arredondadas, filho, é para tracionar. Sai do lugar, irmão, volta a tracionar de novo, põe força para sair desse lugar. Ei, Deus pensou em tudo. E a mãe disse: filho, é para tracionar, é para tracionar, é para tracionar, é para não parar. Porque o desejo do Senhor quando nos criou é que nós não parássemos em momento algum da nossa trajetória. E Ele mais uma vez faz uma pergunta para sua mãe. De repente você dá uma olhada assim, sem que a irmã perceba, você vai ver o que eu vou falar nela agora. Não é a corcova, nem as pernas grandes, nem os pés arredondados. O camelim disse: mãe, por que os nossos cílios são tão grandes? Irmãos, tem uns que quando pisca dá até um vento, não dá assim. E o camelim, a mãe disse: filho, a nossa caminhada, na nossa caminhada, nós encontraremos tempestades. Sabe por que Deus fez os cílios tão grandes, filho? Para quando enfrentarmos a tempestade de areia, os cílios serão os filtros da nossa visão. Os cílios manterão a nossa visão alinhada. Nós não perderemos a rota, nós não perderemos a jornada. Nós continuaremos olhando, vendo o lugar aonde nós chegaremos. E ele todo alvoroçado, feliz por tanta coisa que ele não sabia. Feliz por tanta coisa que ele não sabia, irmãos. De repente agora ele olha para sua mãe. Ele diz: mãe, que coisa incrível. Nós temos tudo isso. Ela disse: tem, porque a nossa jornada é grande, mas nada vai nos parar. E ele disse: mãe, se nós temos tudo isso, se Deus nos criou com tudo isso, se Deus nos deu tudo isso, se Deus colocou em nós todas essas coisas, mãe, ei mãe, o que é que nós estamos fazendo preso dentro da jaula do zoológico? Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é no deserto. Deus nos preparou para lá. A maior prisão da nossa vida hoje, queridos, pode ser fruto da nossa imaginação de ontem, misturada com a falta de fé. Tendo tudo e não tendo nada, possuindo tudo e paralisado, ministério enjaulado, empresa aprisionada, casamento aprisionado, filhos aprisionados, pais e filhos aprisionados na mesma cela do zoológico. Tendo tudo, possuindo tudo,
Mãe, do que adianta ter tudo e ser um prisioneiro de uma cela no zoológico? A fé sabe, e ela empurra a imaginação. E como o homem imaginou na sua alma, assim ele é. Assim ele é. Não, ele não diz assim ele é. Como o homem imaginou na sua mente, na sua alma, assim ele é. Eu quero orar por você, querido. E sabe, nessa noite descobriu que tem tudo, mas está como um camelo aprisionado dentro de um zoológico. Entendeu que tudo que você precisa, Deus já te deu. Tudo que você necessita para cumprir a sua jornada. Meu Deus, quantas famílias paradas no meio do caminho, irmãos. Quantas cidades paradas no meio do caminho. Quantas nações paradas no meio do caminho. Quantos jovens parados no meio do caminho. Quantas empresas paradas no meio do caminho. Quantos negócios parados no meio do caminho. Quantos projetos poderosos parados no meio do caminho. Tendo tudo para cumprir o propósito. Tendo tudo para chegar lá. Tendo tudo para estar lá. Porque, deixa eu te dizer, lá é o seu lugar. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo está desafiando a decisão, não é a fé, é a decisão do seu coração. Parou por quê? Por que parou? Por que parou, irmão? Deus deixou de ser Deus? Ah, mas Deus não me respondeu. Ele não precisa responder, está tudo dentro de você. Alguém entendeu, graças a Deus. Está esperando uma resposta de Deus, está tudo dentro de você. Corcova, pernas grandes, pés fortes para tracionar, filtro nos olhos para não perder a visão. Tudo o que você precisa, Deus colocou aí dentro, está dentro de você. Você não pode parar. Você precisa refazer algo. Você precisa consertar algo. Você precisa dar o primeiro passo de novo. Você precisa crer de novo. Você precisa imaginar de novo. Você precisa acreditar de novo. Você precisa obedecer de novo. Você precisa se enfrentar de novo. E se precisar de ajuda, o Espírito Santo é teu amigo. E se não estiver dando conta de sair, diga a Ele: Espírito Santo, me dá um empurrão. Eu só preciso de uma ajuda. Eu só preciso de um empurrão. E eu vou atravessar 2026. Será para nós, para nossa casa, para esta igreja, um tempo para atravessarmos. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Tem atravessadores aí, diga aleluia. Mas é preciso cadenciar. Não faz sentido ficar imaginando. Tem que ter fé, tem que imaginar e tem que continuar. Tem que caminhar, tem que ir, tem que começar. Dê a vida se for preciso. Comece de novo. Meu irmão, para de ficar orando e esperando Deus fazer alguma coisa. Já está tudo dentro de você.